Bem-vindo a mais uma aula. Na presente aula, nós vamos dar continuidade ao estudo da criação de fluxogramas e representação de algoritmos em fluxogramas. Na aula de hoje, nós vamos aprender como é que nós fazemos para representarmos algoritmos utilizando os símbolos básicos do fluxograma, apresentados na aula anterior. Para tal, eu criei aqui um leque de exercícios organizados em categoria, não é? Da categoria mais básica até mais avançada. A ideia aqui é que possamos resolver juntos esses exercícios e você vai aprendendo como é que se faz para podermos criar aí os nossos fluxogramas a representar algoritmos ou algoritmos sendo representados em fluxogramas. Então, eu já tenho aqui o meu ambiente totalmente preparado. Se você não se lembra como fazer para abrir este ambiente, recomendo que volte a assistir à aula anterior, onde nós fizemos a apresentação desta ferramenta e das principais figuras que nós utilizamos para a criação de fluxogramas. Então, indo ao assunto da aula de hoje, temos aqui o primeiro exercício, não é? Da categoria de saída de dados. Saída de dados considera tudo aquilo que é produzido como resultado, seja na visualização da tela do computador, seja na impressão de um documento. É tudo aquilo que o utilizador final recebe como resultado de alguma operação. No entanto, temos aqui o primeiro exercício que diz o seguinte: crie um fluxograma que exiba na tela do computador a frase Hello World. Então, a ideia deste exercício é criar aí um fluxograma que vai ilustrar o processo de como é feito a exibição de uma mensagem, neste caso Hello World, na tela do computador. Então, só para reforçar aqui o conhecimento que nós já temos, neste processo de exibição, nós não vamos olhar de uma forma programática e vamos usar de uma forma mais abstrata possível. Lembrando que isto é um fluxograma, apenas deve fazer o que nos é pedido ou o que é suposto fazer. Para tal, indo à resolução deste exercício, não é? Que nos pede a exibição da frase Hello World, vou abrir aqui a minha ferramenta. Lembrando que todo algoritmo, todo fluxograma começa sempre do início e tem sempre um final. Então, para podermos representar o início, nós vimos que utilizamos esta figura ou símbolo, não é? Para podermos usar, é só clicar nela e arrastamos para este lado, não é? Depois de soltar, a figura estará disponível na tela. Podemos, se nós estivermos confortáveis com o tamanho, redimensionar através dessas opções, não é? Temos aqui para baixo, para cima, para o lado. Então, é totalmente maleável. É uma boa prática nós representarmos o contexto de cada figura, não é? Que seria necessariamente a atribuição de nomes e de categorias, não é? Para as figuras. Esta figura representa o início, então selecionamos ela, colocamos aqui no nosso ambiente de trabalho e de seguida, clicando nela, ficará totalmente azul, não é? Com estes pontos azuis, e escrevemos aqui o início, que é o contexto que a mesma representa. Se voltarmos aqui para o exercício pede apenas que este fluxograma exiba uma mensagem Hello World. Então, se você se recorda, o símbolo que nós vimos na aula anterior, que permite a saída de dados, é esta figura. Então, selecionamos e colocamos, porque basicamente este fluxograma apenas nos pede a saída de dados. Então, podemos aqui redimensionar, só para ficar um bocadinho mais bonita. Arrastamos um pouco à direita, só para o seu alinhamento. E de seguida, se esta é uma saída de dados, qual é o dado que nos pede que seja impresso? É a frase Hello World. Então, vamos escrever aqui um comando. Para toda a saída de dados, nós utilizamos o comando escreva, não é? Então, toda vez que for a precisar fazer a saída de dados utilizando o fluxograma, precisamos aí do comando escreva. Então, vamos colocar aqui escreva e, entre aspas, vamos colocar a saída esperada.
que é Hello World. Colocamos aqui entre aspas e fechamos. Só para ficar um bocadinho visível, vou fazer aqui um bocadinho de zoom, não é? Então, temos a figura que vai representar, não é, a saída de dados. Lembrando que esta figura também serve para a entrada de dados. Então, a distinção dessas duas ferramentas ou dessas duas possibilidades é feita através do comando. Este comando escreva permite apenas a saída de dados e não a leitura de dados. Quando a leitura, nós vamos ver mais à frente como é que nós fazemos. Lembrando que um algoritmo é uma sequência de passos, não é? É um caminho a ser seguido. Então, toda figura precisa de um fluxo. Nós dissemos que os fluxos são representados através de setas. Então, tendo aqui as duas figuras assim que é arrastadas, para podermos representar o fluxo, selecionamos na figura e de seguida nesta seta, clicando nela, arrastamos até a figura pretendida, neste caso que é a figura de saída de dados. Então temos aqui o início, temos a saída de dados representada através do comando escreve e de seguida o que nós pretendemos visualizar na tela do computador. E de seguida o exercício apenas nos pede que seja apresentada esta saída. Então, podemos dar este algoritmo como terminado. Lembrando que para terminar o algoritmo, precisamos também de uma figura própria para tal causa. E esta figura é exatamente esta, como vimos na aula anterior. Arrastamos, colocamos aqui, podemos redimensionar. Eu gosto de chamar de fim, não é? Temos o início, temos o fim. Igualmente, como início, que tem um fluxo até esta tarefa, precisamos também do outro fluxo para o fim. Então, clicamos na figura e arrastamos para este lado. O que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que este algoritmo tem o seu início, não é? De seguida, exibe uma mensagem na tela, neste caso, Hello World, e de seguida, termina o algoritmo. Bom, como eu disse, este é o leque de exercícios preparados, vai do básico até ao avançado. Então, este é o melhor, esta é a resolução do primeiro exercício. No entanto, podemos voltar aí para o leque. O segundo exercício é similar ao primeiro, em que nos pede que seja exibida uma mensagem. O segredo de um bom programador é a prática constante e a vontade de aprender. É basicamente o mesmo exercício, apenas com a mudança ou a diferença do texto a ser impresso. Então, vamos aí criar. Vou arrastar um pouco à direita, só para não ficar visível na tela o outro fluxograma. De seguida, vamos selecionar o início. Vamos selecionar o início porque estamos a resolver um outro exercício e um outro fluxograma que nos é pedido. Temos aqui a figura do início, colocamos ali o seu contexto, não é? Clicando nela, de seguida, início. O exercício nos pede apenas que seja impressa uma determinada mensagem. Lembrando que para imprimirmos uma determinada mensagem, utilizamos a figura de saída ou entrada de dados. Então, dimensionamos. Para representar a saída de dados, vamos escrever o comando escreva. Entre aspas, colocamos a mensagem pretendida. A mensagem, por ser muito longa, eu vou copiar e colar. Se você quiser, pode escrever. Se quiser, pode também usar este mecanismo, né, de copiar e colar. Então, a mensagem é muito longa e ficou um bocadinho fora do contexto da figura. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos redimensionar esta figura de tal forma que a mensagem possa caber na sua totalidade dentro desta figura. Então, este primeiro exercício apresenta-se de uma forma que atrapalha, não é, a representação do outro. Então vamos arrastar à esquerda e de seguida vamos redimensionar aqui o outro exercício. Vai ficar algo muito feio, precisamente por causa do tamanho da figura, assim que é, por causa do tamanho da figura.
não é? Ok, acho que agora está perfeito. Então temos aqui o início, podemos centralizar aqui, lembrando de uma dica para podermos centralizar, não é, as figuras. Sempre que atingirmos o ponto central, será apresentada esta linha azul, não é, entre as duas figuras. Então significa que esta figura está centralizada em relação à figura inferior. De seguida, marcamos aqui o fluxo, não é, para dizermos vamos sair do início para esta atividade e desta atividade vamos para o fim, porque já não nos resta nenhuma outra. Então, tu podes selecionar a figura esquerda ou também podes clicar aqui no símbolo de mais, não é? E vão apresentar basicamente as mesmas figuras. O que nós pretendemos aqui é a saída de dados. Onde é que estará aqui? Onde é que estará? Não temos. Então parece que não exibe todas as figuras, não é? Mas as essenciais aqui estão. Como não encontramos, podemos selecionar aqui a figura que permite a terminação. Colocamos aqui. Demarcamos o fim. E de seguida, podemos centralizar, não é? Em relação às figuras superiores. E marcamos aqui o fluxo. Temos aqui a resolução dos dois primeiros exercícios da primeira categoria. Lembrando sempre que esta figura pode ser utilizada também para a entrada de dados. No caso de utilizarmos para a saída, é importante e imperioso nós colocarmos aqui este contexto ou este código ou esta chave. Escreva.